natural de São Caetano do Sul, São Paulo, mas reside em São Leopoldo. Ele é filho do senhor Rude e da dona Vera, o proprietário, né, da Na Chapa Burger. E hoje teremos uma conversa de peso com Rude Ritter. Seja bem-vindo à Conversa de Peso. Muito obrigado. E aí, Rude, contar um pouquinho dessa história. Fora do ar aqui, o Rude estava me contando. O homem nasceu em São Paulo, lá em São Caetano do Sul, com 13 anos, né? Veio para São Leopoldo. Com 3 anos, desculpa, veio para São Leopoldo. Ficou aqui até os 18, ou seja, toda a infância, adolescência aqui na nossa cidade. Depois foi morar 30 anos no Rio de Janeiro e agora, há um ano e pouco, voltou para cá para montar na Chapa Burger. Como é que é essa vida de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio, enfim, esse giro todo, Rude? Na verdade, o restaurante, a lancheria, era um sonho, uma idealização de criança, né? A gente tinha vontade de ter um restaurante, eu tinha vontade de ter um restaurante, porque eu adorava comer os lanches aqui do Sul. O X era maravilhoso. Tanto que quando eu ia para o Rio, ou ia visitar meus parentes do Rio de Janeiro, eu queria voltar logo para comer o lanche e tal. Eu era meio viciado. Durante um período, meus pais se separaram. Sim. E eu vivia de lanche, eu vivia de X, assim. Só de Não que eu tenha achado ruim, não. Essa separação foi até boa, porque eu adorava comer. Eu adorava lanchar, então a comida era maravilhosa. Justamente, você nasceu em São Caetano do Sul, mas a tua família é carioca. Não, meu pai é gaúcho. O teu pai é gaúcho. E como ele vem daquela... da linhagem, não da linhagem, mas ele vem do exército, então ele ficava como todo militar. Ah, sim, acaba girando de um local para o outro. Mudava muito, né? Ia de uma cidade para outra. E nesse período de tempo ele conheceu minha mãe no Rio de Janeiro, e daí eles... A tua mãe sim é carioca? Minha mãe é carioca. Aí eles casaram e tal, mudaram para São Paulo, onde eu nascia, fiquei lá até os 3 anos. Aí ele fez a faculdade de Direito lá. Praticamente lá tu não lembra nada, né? Desse período, né? Porque se me largar 3 aninhos. Eu só me lembro de São Paulo pelo curso que eu fiz de piloto, né? Eu estava comentando com você. Sim. E que foi agora, recentemente, claro. Né? E mesmo assim não foi da região onde eu nasci, porque se me largar lá eu estou perdido como qualquer lugar. Incrível isso. E aí eu acabei vindo, né? E aí ele foi transferido para o Sul de novo? Ele foi transferido para o Sul, quando eu era criancinha, né? Bebê. Para São Leopoldo, justamente. Para São Leopoldo, servindo 19. E aí começou essa ligação com São Leopoldo? Aí começou toda a ligação. Tu estudaste aonde, o Rude? Rapaz, eu fui uma criança meio rebelde. Não, mas a maior parte do tempo, né? Eu estudei no Ilha Moreira. O Ilha Moreira, pô, escola tradicional de São Leopoldo. Aí fui para o Sinodal. Sinodal, poxa, outra. Aí se fala Sinodal, aí começou conceituadíssimo. Mas aí começou meu calvário. O problema é que no Sinodal é rígido, né? E aí começou meu calvário, tu sabe que teve aqui há poucos dias o vice-presidente do Grêmio, o Cláudio Aderich, e ele conta que ele foi interno no Sinodal. E ele disse que ele fugia no final de semana para poder assistir jogo do Grêmio no Velho Olímpico. Então era um problema, escondia a rádio dentro do quarto para poder ouvir. Essa rigidez sempre teve muito. Né? A gente estudava com o pessoal, né? Claro. Internato. E disseram que era bem puxado. Não, a pegada era forte. Tinha horário de estudo, horário de almoço, horário de janta. Qual era o bairro que vocês moravam em São Leopoldo nessa época? Jardim América. Jardim América. E você ficou em São Leopoldo até os 18 anos, ou seja, toda a infância, adolescência é em São Leopoldo? Em São Leopoldo, onde eu fiz muitos amigos. Meu pai, nessa época, ele era também envolvido com a política. Sim. Então a gente acabou conhecendo bastante gente, né? E girando a cidade também, né? Porque girando. Somente quem trabalha com política acaba tendo que conhecer todos os cantos da cidade. Né? E eu também fui um pouco precoce, né? Eu tinha moto, eu tive moto muito cedo. Gostava de sair? Então eu saía muito. Eu não tinha nem carteira, né? Isso aí é um segredo. Que ninguém ouça, né? Eu não tinha carteira nessa época, mas eu tinha uma motinha. E eu andava em tudo que era canto, então... Não que sirva de exemplo para ninguém, né? Então eu me identificava com todas as tribos. E eram outros tempos também, a gente está brincando, mas sem dúvida. Né? Justamente, Rodrigo, tu sabe que às vezes o pessoal vem aqui, principalmente quem já viveu lá atrás essa história em São Leopoldo, eu sempre gosto de puxar esse assunto. Qual é a diferença que tu vês da São Leopoldo da tua época, aí, dos 13 aos 18 anos, para você depois sai, fica 30 anos fora e retorna a questão de um ano e pouco para cá? É uma cidade muito diferente do que viveu naquela época ou é a questão da evolução dos tempos mesmo, a cidade só progrediu? Porque tem muita gente que fala isso, poxa, eu queria a minha São Leopoldo de volta, né? Não reconhece mais a cidade, enfim.
tu também compactua dessa ideia? Ou tu acha que, não, enfim, a evolução da cidade correu de forma normal? Hein? Cara, o que eu mais sinto falta é da segurança pública, cara. Que hoje em dia está demais, cara. Tá demais. Eu acho que... Porque quando você é adolescente, você não tem muita preocupação com... Bom, eu tive, graças a Deus, eu tive uma família que me deu condições de ter uma vida tranquila, que não me obrigou a trabalhar. Eu não precisei... Não era rico, mas tinha uma vida eu tinha uma vida tranquila, que me ter uma tranquilidade. Que me permitia passar grande parte do tempo só estudando. A minha obrigação era estudar. Então, quando eu estava na rua, eu não via muito problema, a gente não ouvia homicídios e esses crimes bárbaros que acontecem hoje em dia aqui em São Leopoldo, que na proporção, guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa que Rio de Janeiro. O que dá muito ibope são assim, essas questões de violência. Então, é o que eu costumo dizer, as pessoas falam, nossa, o Rio de Janeiro está muito violento, mas não é porque dá muito ibope. Então, se você fala, mataram, teve uma chacina lá do Acari, como teve as mães de Acari, nessa época eu estava lá, né? Então, isso é uma coisa que dá muito ibope. Então, eu tenho visto isso sem muito ibope aqui em São Leopoldo, convivendo com as pessoas que eu conheço no dia a dia. Claro. Então, eu acho até mais assustador. Isso está mais próximo de mim pela cidade ser menor do que no Rio de Janeiro, que acontece entre milhões de pessoas. Então, lógico, a proporção é muito maior. A proporção é maior, então você não vê tanta coisa como você vê aqui na cidade. E ainda mais, por exemplo, você que hoje tem o teu negócio bem no centro, é um local que é a passagem da cidade, digamos assim. Ali deve chegar, deve chegar muita coisa para vocês, né? Então, a segurança pública é uma questão. Aqui em São Leopoldo eu vejo pouco policiamento, apesar do que eu já vi menos logo que eu cheguei. Hoje em dia eu não sei se eles estão tendo uma outra dinâmica de trabalho, mas ali eu tenho visto mais carros de polícia, tenho visto mais policiais e tal, mas mesmo assim as notícias não são agradáveis. Bom, tu deve ter pego essa época. O São Leopoldo era quase a referência da noite na região, né? Tinha muita gente até de Porto Alegre mesmo, mas principalmente Novo Hamburgo, Sapucaí, Esteio, Sapiranga, enfim, vinham para o São Leopoldo, né, para poder curtir a sua noite, a sua balada, enfim. Pô, eram muitos bares, muitas festas, enfim, ocorriam em São Leopoldo. Era a referência noturna da região era São Leopoldo, né? Foi o meu foi a minha melhor experiência em São Leopoldo. Exatamente. Porque na época que os bares bombavam, na Independência, 356, todo aquele... Claro. Eu frequentava muito 356, por exemplo. Sim, sim. E que ficou aberto uma grande parte. Enfim, Manara, tinham inúmeros ali. Isso já demonstra que a gente tem uma certa idade. A gurizada nem conhece, nem sabe. Ia no colo da mamãe. Então, foi uma época maravilhosa, cara. Foi uma época que eu curtia muito ali, adorava passear pelos bares à noite e tal. E você tinha segurança, não tinha essa insegurança. Podia ir tranquilo, né? Exatamente. Podia ir tranquilo, podia não... Sabe, você via muita gente nas portas das casas e tal. Mas foi uma época de ouro, cara. Sem dúvida. Bom, e aí depois você tinha familiares no Rio de Janeiro. E aí você vai para o Rio. Aí foi quando os meus pais acabaram se separando. Sim. Que foi uma época que, inclusive, não tinha muito esse negócio de separação. Mas, enfim, foi quando eles se separaram e minha mãe foi trabalhar em Brasília. De início em Brasília. Meu era mais novo. Antes de ir para o Rio, teve o período da separação, ela foi para Brasília. Sim. Ela foi contratada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e acabou indo para a FINEP, no Rio de Janeiro. E eu era adolescente. Ela sai de Brasília e vai para o Rio. Ela trabalhou no Correio Brasiliense. Sim. Há uns 4 anos, mais ou menos. E do Correio Brasiliense ela foi para Brasília trabalhar na FINEP. Né? Uhum. Por isso que eu falei do Ministério da Ciência e Tecnologia. Sim. Foi quando eu, na minha adolescência, de posse das minhas revistas Fluir, queria pegar onda, né? Que maravilha. Não, vou pro Rio pegar onda. Que fica... Foi também. Pô, garotão, né? Tendo a possibilidade, vai ficar no frio aqui do Rio Grande do Sul, né? Foi curtir um pouco. E eu não estava indo muito bem nos estudos e uma das condições que minha mãe colocou para eu ir para o Rio é que eu terminasse meu... Hoje em dia é ensino médio, né? O segundo grau, ensino médio. Para as pessoas entenderem. Claro. Então era o segundo grau na época, então eu tinha que terminar. Eu terminei o segundo grau e me banjei para o Rio. Para o Rio de Janeiro.
fui pegar onda, fui curtir a vida. Aí eu passei um ano de férias. O ano sabático. Passei um ano pegando onda, um ano curtindo a vida. Aí começaram aquela idade de já começar a ter que pensar mesmo. Já está entrando na fase adulta, enfim. Na fase adulta, aí eu... E o Rio de Janeiro também, há 30 anos atrás, também era uma cidade um pouco diferente, né? Também era, cara, porque eu também no Rio, quando eu cheguei lá, eu já cheguei com o carro na mão, então eu já não sabia como andar, mas eu já sabia, claro. eu já podia andar, então eu não tinha muito. Esse problema de hoje em dia, que você vê na televisão, e os caras que se perdem entram na favela, cara, isso daí antigamente não era uma coisa... Você entrar na favela e os caras ainda te ensinavam como sair. Hoje em dia você entra, se não for... Provavelmente não saia. Então... Infelizmente é isso. A coisa também não é tão simples assim. Então, era muito bom, cara, era muito bom. Tirado o período daí dos cursinhos para vestibular e tal, que aí eu tive que me aplicar, né? Às vezes eu dormia no cursinho, porque eu passava o dia inteiro pegando onda. Mas justamente você é advogado... advogado, piloto de helicóptero e empresário. Isso. Mas a faculdade de Direito tu fizeste no Rio? Fiz no Rio de Janeiro, mas tudo isso foi uma coisa que foi levando a outra. Né? Então, eu comecei a fazer o curso de Direito, eu adorava Direito, achava que era a razão de todas as coisas certas e corretas da vida e tal. Idealizava o mundo de uma maneira, era sonhador no Direito e tal. E quando eu me formei, da teoria para a prática, foi uma questão meio assustadora, porque eu comecei a ver muita sacanagem, assim. Incrível isso. No bom sentido da palavra, né? Assim, e comecei a me desiludir com o direito. Eu não sei tu chegaste a exercer a profissão durante algum tempo? Durante alguns anos eu exercia como advogado, tributarista. Tentei concurso também para delegado, cheguei a passar. Eu passei em concurso para promotor de justiça no Pernambuco. Poxa. Eu sou um cara muito rodado. Assim. Dá para perceber. Então, foi uma questão. Aí eu me desiludi com o direito. Aí conheci uma pessoa que tinha comércio, uma menina lá que tinha comércio, acabei casando com ela e fui trabalhar no comércio. Aí tive uma marmoraria, né? Foi meu primeiro contato com a parte empresarial. Sim. E adorei, né? Adorei tudo. Mas aí, as crises que vinham e tal, e as coisas não eram... O Brasil é uma eterna crise com alguns momentos de... Então, acabei me desfazendo dos negócios e fui fazer os concursos dentro da área que eu não precisava advogar, mas que eu precisava do direito. Claro, sem dúvida. Então, fui para as áreas de concurso, aí me desiludi uma época, assim, eu não sabia... Aí eu me perdi, cara. Aí teve uma época que eu me perdi. Eu não sabia o que eu fazia da minha vida. Isso você estava com seus 30 e alguma coisa? Foi a crise dos 30 mesmo. A crise dos 30. Aí aconteceu comigo o que acontece com muita gente, as pessoas não se dão conta, que é a tal da depressão. Isso é um eu sou uma das vítimas da depressão. E aí o Rudy vai contar um pouquinho mais dessa história no segundo bloco. E claro, né, aí sim vai falar desse retorno dele para São Leopoldo e sobre a Na Chapa Burger, que hoje é um sucesso em São Leopoldo. A galera tá curtindo bastante. Vamos ao intervalo sempre para Funny Feelings. Grande abraço lá ao Fabiano e toda a equipe, já voltamos.